Olá, queridos amigos e amigas, vamos para mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês assim, duas observações que eu tenho tido aí nos últimos, enfim, dos pregões aí que eu venho operando, já faz, como eu falei no primeiro vídeo, já fazem 2 anos aí, pode dizer que eu venho operando, e uma coisa que vem acontecendo com uma certa frequência. E que eu não, pelo menos eu até agora eu não vi nenhum vídeo de algum trader falando, mas, assim, primeira coisa, né, que eu sempre digo, no trade você vai utilizar coisas acontecidas no passado, experiências que você teve, para ter um norte ali, uma direção de como operar, enfim, essas observações você vai fazer, entendeu? Mas 100% de certeza você não tem nunca, nem nunca vai ter e ninguém nunca vai ter, tá certo? Então você tem algumas situações que você vê que determinados eventos acontecem com uma maior frequência do que outros, enfim, isso pode sim interferir nas suas decisões, né, de operar. Então, assim, a primeira coisa, assim, no geral, uma coisa interessante, né, duas coisas que eu observo que acontece com uma relativa frequência, né? O preço durante o período do almoço, vamos aí entender aí, sei lá, do meio-dia até as 2 da tarde, vai, grosso modo, é interessante, mas normalmente o mercado ele costuma andar para o lado inverso do que ele vinha andando. E depois da hora do almoço ele volta a andar pro lugar onde ele estava andando antes do almoço, né? E uma das razões que eu tenho de entender isso, por que que esse fenômeno acontece, que não é uma regra, mas acontece com uma boa frequência, se deve ao fato do volume, né, cair muito na hora do almoço, né? Na verdade, assim, o volume maior que existe no mercado é das 9 até meio-dia, né? Ainda agora, dependendo do horário de verão, meio-dia também já abriu o mercado americano, enfim. Mas, em geral, mesmo depois do almoço, o volume melhora, mas não fica mais 1 hora, 2. Depois das 4, assim, aí praticamente o volume não existe mais, né? Fica sem volume. Mas isso é uma coisa que normalmente acontece. Então, por exemplo, ó, nesse caso específico, eu estou falando assim, esse vídeo está sendo gravado dia 12, e esse é o vídeo do dia de hoje, o que aconteceu no mercado. Então, você tem o mercado, como é que ele estava funcionando aqui, ó, por volta do meio-dia e pouco, e durante o hora do almoço ele sobe, quer dizer, ele dá essa subida e depois ele volta para o preço que ele estava sendo mexido aqui mais ou menos no começo da hora do almoço, né? Não sei, vamos pegar aqui, sabe, outro dia aqui, mas é assim, como eu estou dizendo, não são todos os dias, mas a maioria dos dias acontece isso, pelo menos eu tenho percebido que você, na hora do almoço, ele tende a ir para um lado diferente do que ele estava indo, né? Até com menos frequência também, como você sabe, o período antes da abertura do mercado à vista, quer dizer, existe aquele período das 9 da manhã abre o mercado futuro e às 10 horas abre o mercado à vista. É interessante que com uma menor frequência, mas em geral, o preço que vem sendo negociado das 9 às 10, que é o preço antes do mercado, ele também costuma ser diferente do preço que vai ser, ele costuma operar no inverso do que vai ser no mercado, depois que o mercado abre. Então é muito comum você ter um mercado aqui que você está operando desse jeito, e quando chega 9 e pouco, ele cai, ele dá uma caída, nesse caso, ó, 600 pontos, e aqui o que aconteceu aqui? Abriu o mercado, e depois subiu pra caramba, entendeu? Isso também acontece com uma frequência. E uma outra coisa que acontece, dessas três que eu falei aqui, eu vejo que acontece com uma frequência ainda maior, é que, em geral, o mercado ele tende a terminar o pregão num valor, seja no dólar, seja no índice, muito próximo da máxima ou da mínima do dia. Então, normalmente ele vai terminar no mínimo que foi operado no dia ou no máximo que foi operado no dia. Também é aquele negócio, eu não sei
quantificar isso. A cada 10 pregões, isso acontece em 7 pregões, em 8, em 6, enfim, mas eu tenho para mim que normalmente ele, na maioria das vezes, termina isso com um preço próximo das mínimas ou das máximas, né? É claro que, por exemplo, você pega, por exemplo, num caso como esse, qual que foi a mínima aqui? Tá, 95, 500, sei lá, 95 e 600, vai. Ele terminou ali, mais ou menos o quê? Com 400 pontos de distância. 400 pontos de distância é uma distância boa. Mas se você for ver do início do mercado, do mercado anterior, vai para esse, é uma situação de 2.000 pontos. Quer dizer, numa situação de 2.000 pontos, o terceiro de 400 está mais ou menos, já estava meio flat aqui, mas ele terminou para onde? Para baixo, aqui no caso. Você pega, por exemplo, em outros dias, ó, por exemplo, você pegar no dia anterior, dia 11, também ele estava mais próximo do fundo, né, bem mais próximo do fundo. Em outros dias, quer dizer, então, ele, por exemplo, aqui outro dia também, ó, ele termina o quê? Esse aqui, por exemplo, foi um dia que não, ele terminou no meio do caminho, pelo preço do que estava sendo negociado no meio aqui, entendeu? Sei lá, se a gente pegar dia 8, terminou também no meio, não é todo dia, como eu estava dizendo. Mas você pode reparar que na grande maioria das vezes ele termina sempre no valor próximo da máxima. Então, por exemplo, você pega o dia 4 aqui, por exemplo. Terminou o quê? A máxima do dia. O dia anterior terminou o quê? Próximo do quê? Da máxima da mínima do dia. Bem próximo. Ah, não, mas daqui do fundo para cá, ele, pô, oscilou 400 pontos, tá legal, mas, pô, olha dessa descida aqui, ó, 2.400 pontos, assim, é óbvio, você tem que ter um bom senso, entende? Mas o que seria normal num dia como esse? Num dia, se fosse terminar no meio do dia, no preço da média, vamos dizer, do dia, né? Do volume que foi negociado, enfim, seria mais ou menos terminar aqui, né? E não, ele terminou aqui, então ele termina normalmente próximo do fundo ou do topo, tá bom? É uma observação assim, não acho que você deva operar baseado nisso nem nada, mas é uma coisa que você tem que pensar, porque, por exemplo, se você está, vamos ver o dólar, mas se você está operando numa situação que vamos imaginar que você esteja operando no dólar na ponta contrária, e você, você está vendido aqui no dólar, dá essa pancada aqui, você já fica assim, mas... E você vê o que acontece? Ele fica flat aqui e termina onde? Pertinho do pico, do preço. Quer dizer, então, você tem uma coisa que você tem que ponderar, que é, olha, tem que tomar cuidado, porque você tem que se imaginar, aqui, não é possível que sobe mais. Não, sim, ele poderia subir muito mais ainda, porque ele tem uma chance dele terminar para cima disso, porque aqui não é o topo. O mais comum seria ele terminar no topo. Então, é isso. E o para baixo também. Então, é uma coisa que você tem que pensar, tá bom? Quando você estiver operando. Valeu, um abraço.